Fala pessoal, Shalom, aqui da Galileia, estou em Gadara, a cidade do Gadareno, do endemoniado da Legião de Demônios. Aqui é mais um vídeo para você descobrindo Israel com seu amigo na Terra Santa, Isaac Levi. Bom, eu vim para a Galileia, eu estou aqui com um grupo muito especial, a gente está fazendo as nossas viagens, nossos passeios e peregrinações pelas terras que Jesus passou. Quase 70% dos milagres, dos ensinos da vida de Jesus se passam nessas terras onde nós estamos aqui. Pouco diferente de Jerusalém, as pedras são pretas ao invés de ser brancas, a vegetação ao invés de haver semiárido e deserto, mas uma terra muito especial e significativa. Mas para a gente entender um pouco o poder dessa história do homem gadareno e por que Jesus faz esse milagre, aqui nesse lugar a gente tem que entender que essa não era uma terra de judeus. Na verdade, os judeus de fato não vinham até aqui. Os judeus geralmente evitavam a região da Decápolis porque era uma área predominantemente gentílica, não judaica, com forte influência da cultura helenística e romana. Algumas razões para essa aversão incluíam a prática religiosas e culturais que eram diferentes, eram povos pagãos, centro de cultura grega e romana, práticas idolátricas, costumes considerados impuros pelos judeus, a presença de animais e de alimentos que não eram considerados kasher, apropriados para a alimentação judaica, como por exemplo os suínos. A influência política e militar romana, que era fortíssima na região, eram representantes de Roma, e também conflitos históricos. Durante várias revoltas judaicas contra a ocupação romana na região, as cidades da Decápolis frequentemente se alinhavam com os romanos contra os judeus, aumentando então a hostilidade mútua entre os dois povos. Olha só, já estamos nas ruínas de Curse de Gadara. Bom, na verdade tudo isso daqui já é do quarto século, 300 anos depois de Jesus. E é uma igreja que foi construída nesse lugar para lembrar o evento que se deu nesse lugar. Mas veja que Jesus falar que vinha para essa região onde nós estamos agora, certamente chocou os seus discípulos. Diz a Bíblia que ele vai atravessar o mar da Galileia, saindo de um lado, que era o lado ocidental, onde existia Magdala, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Tiberíades, cidades que em grande princípio mantinham uma espécie de jurisprudência que estava entre a lei romana e entre a lei mosaica, a lei de Moisés, a Torá. Os vilarejos judaicos, mais de 200 citados aí por Flávio Josefo, o grande historiador da época. Bom, já do lado de cá, que é a margem oriental, não. Aí nós já temos as Decápolis, as famosas 10 cidades que estavam de fora dessa jurisprudência, desse acordo especial, desse limbo de lei entre a lei judaica e a lei romana, mas aqui eram realmente apenas pagãos, não judeus. Na verdade, era perigoso para o judeu vir para esse lado, vir para essa região. Uma vez que era assim, eu imagino que Jesus, quando fala para os discípulos que vai atravessar para cá, eles já entendem que não vai ser fácil. Talvez por isso eles estavam acordados no barco, mas Jesus estava dormindo, porque eles estavam atentos. Diz a Bíblia que começa uma grande tempestade. As indicações são que a batalha espiritual a respeito do exorcismo que acontecia aqui já começa no meio do caminho, no mar. Bom, aqui era um lugar de alento para os romanos. Diante de tanta restrição que a vida judaica os impunha, eles vinham para cá e podiam ter seus banhos termais, adoração aos seus deuses, o tipo de comida que eles gostavam, criação de porcos. Lembra-se, tem porco não é lugar de judeu. E é exatamente por isso que Jesus faz o exorcismo, enviando esses demônios para uma multidão de milhares de porcos. E obviamente se tinha porcos é porque não era terra de judeus. E uma forma interessante de se entender esse exorcismo, quando Jesus envia os espíritos malignos para os porcos e os porcos se precipitam depois, há uma preocupação divina a respeito dele. O indivíduo que diante da multidão ele é rejeitado, ele é trazido para perto da criação e da espiritualidade. Mas o paganismo, que é representado pelo porco, que não era celebrado pelo judeu, ele vem a perecer. Então ele vem aos pagãos, mas o paganismo perece a partir do momento desse encontro. Mas sabe que é muito curioso que existiam perspectivas judaicas da época do primeiro templo, que a literatura rabínica acreditava que sim, existiam demônios, existia a força do bem e do mal, existia uma espécie de batalha cósmica, e isso é muito registrado pelos essênios nos manuscritos do Mar Morto. Mas o judaísmo de hoje, ele não acredita mais em demônios.
Veja que é uma diferença muito grande dessa crença do primeiro século, né? E eu digo que muitas das respostas teológicas dos judeus, na verdade, elas surgem como que respostas que são feitas para contradizer diretamente o cristianismo. Há vários teólogos que acreditam nisso também. E é muito curioso como que hoje o judaísmo acredita que Satanás sim existe, mas como um anjo de acusação criado por Deus. E esse anjo de acusação criado por Deus, ele tem a função de fazer com que exista o livre-arbítrio. Deus te cria e cria também um anjo de acusação, Satanás, essa é a origem do seu nome, para que ele possa te tentar. E assim você tem o poder do livre-arbítrio, entre escolher entre o bem e entre o mal. É uma visão que a gente pode dizer no mínimo interessante, até porque eles usam o profeta Isaías, quando Deus fala: eis que eu faço o bem e eu também crio o mal. Eles dizem que até o próprio mal é resultado da criação de Deus. Então Satanás também é criado por Deus. Interessante, né? Agora, é interessante a gente pensar a respeito da instrução que Jesus deu ao gadareno, dizendo: vai e diz à tua casa e à tua terra tudo aquilo, as grandes obras que o Senhor te fez. Obviamente, uma instrução muito diferente daquela que era dada quando ele curava ou fazia algum bem para os judeus em sua terra, instruindo a eles o silêncio. Talvez isso já revelasse bastante da própria natureza de Jesus sobre o seu ministério, que veio muito para espalhar essa mensagem que foi restringida por Moisés na lei judaica apenas a um povo, mas agora ele gostaria de levar ao mundo. Um ministério que foi entregue aos judeus, mas que a princípio rejeitado, agora pelo véu dos olhos dos judeus, se espalha para os gentios até que chegue à plenitude de Israel. Bom, se você gostou desse breve vídeo aqui em Curse, em Gadara, o local do gadareno, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. Deixe também comentários do que você quer ver com mais profundidade aqui na terra de Israel, tá bom? Por hoje é isso e vejo vocês numa próxima. Shalom!